pelo convite, ter aceito o convite, a Carise aqui, falar sobre muitos assuntos importantes. Nós, na semana passada, conversamos com a Fátima Holanda, secretária, ex-secretária de Educação. Conversaremos na próxima semana com o Dr. Johnny Biapina. E como a gente deixou bem claro, o nosso objetivo é ouvir tanto os ex-secretários que deram a sua contribuição para o município de Limoeiro, como também os atuais que estão aí a dar a sua contribuição. E, na verdade, Limoeiro ainda vive um momento de imprevisibilidade administrativa. Não sabemos o que é que pode acontecer durante esses 90 dias, 120 dias. E, Carísia, é um prazer conversar com você, recebê-la aqui ao vivo, mais uma vez nos estúdios. Boa tarde, Carísia. Aumenta o volume. Boa tarde, Richard, né, a todos que nos assistem e nos escutam também, né, aqui na Rádio Educadora e na TV Educadora. Dizer da nossa alegria e satisfação de poder estar aqui, né, mais um momento desse, né, durante esses anos que a gente teve, que fez parte da gestão do prefeito Zé Maria Lucena. As portas sempre estiveram abertas aqui com você, tivemos grandes momentos aqui para trazer esclarecimentos, para construções junto com a sociedade. E esse momento aqui hoje não deixa de ser mais um momento desse, né? Que a gente continua aqui ainda com esse propósito de prestar contas, de trazer esclarecimentos para a sociedade. Muito bem, Carísia, eu quero agradecer a todo o pessoal. Célio, pega o outro microfone sem fio para mim, por favor. Olha, eu quero agradecer a todo o pessoal que já está com a gente, participando aqui no Jornal da Educadora. Eu peço para que compartilhe o link também do Facebook, o link do TV Educadora Jaguaribana. O nosso YouTube foi hackeado com milhares de seguidores. Infelizmente, nós estamos com outro YouTube até que se resolva. Estamos também no Instagram da Carísia. Você pode comentar, participar, que eu vou estar aqui acompanhando o Instagram também da nossa querida Carísia. Fique à vontade para participar. Ela está ao vivo pelo Instagram, já tem aqui muitas pessoas também participando, então eu peço a você que possa participar. Olha, Carísia, sempre que você esteve aqui foi para falar de trabalho, né? Foi para falar de planejamentos, foi para falar de execuções e implantações de projetos, e foi para falar também, né, de manutenção desses projetos. Quantas ações importantes. Eu vou fazer essa pergunta que eu fiz também para a nossa querida Fátima Holanda. Carísia, quando você entrou na gestão foi em 2017, né, pós eleição do Dr. José Maria Lucena em 2016. A pergunta que eu faço é: como era o meio ambiente? Já tinha um instituto, era um departamento? Como era a estrutura de meio ambiente que vocês receberam em comparação ao que vocês entregaram? Antes de eu responder a sua pergunta, eu queria abrir uma observação de que a minha fala e a minha resposta aqui não é política. Eu, durante todos esses anos, nunca me portei como um agente político. E a minha fala pode reverberar na seara política, mas que a fala não é nesse sentido. É uma fala que eu vou responder no sentido de gestão e administrativamente também. Quando a gente começou em 2017, a estrutura do órgão ambiental era praticamente inexistente, né? E o contexto no qual a gestão como um todo se encontrava, que era um contexto de muita organização financeira para ser feita, administrativa. E aí, em virtude disso, à época, né, o prefeito Zé Maria Lucena fez uma estrutura de gestão administrativa bem enxuta, né? E aí o órgão ambiental, ele fazia parte era um departamento dentro de uma secretaria maior, né, que era a SEMAI. Que aí era uma secretaria que envolvia agricultura, atividades econômicas, cultura, enfim, tudo estava mesclado numa secretaria só, com a finalidade de conseguir enxugar e organizar a questão financeira, né? E aí a gente passou quase 2 anos ainda nessa estrutura, até que a gente conseguisse alinhar, organizar a parte administrativa da gestão, né, e financeira. E aí o prefeito criou o Instituto Municipal de Meio Ambiente, né? Para quem não sabe, o Instituto de Meio Ambiente, né, o IMAB, ele não é uma secretaria. Era só um departamento, Isso, era um departamento dentro da SEMAI, né? Aí foi desligado, né, como departamento e passou a ser uma autarquia. Quando ele passou a ser uma autarquia, ele
ficou independente, né? E aí novas políticas foram implementadas, né? Novas coisas foram implementadas, mas assim, falando a época de 2017, a gente tinha dificuldades imensas, porque não tinha estrutura sequer física para trabalhar. A gente não tinha estrutura para se locomover, né? A gente não tinha estrutura para trás, né, de históricos do que tinha sido feito, se tinha sido feito, de documentação, de arquivos. A gente não tinha também estrutura física para desempenhar o trabalho de computador, de cadeira. Assim, por muito tempo, eu trabalhei com o meu computador pessoal, né, com o meu notebook. Era apenas eu no órgão ambiental. Por muito tempo, eu fiz visitas. Quem foi beneficiado na época pelos serviços pode comprovar. Com o meu transporte particular. Passei muitos anos fazendo essas visitas com o meu transporte particular, porque a gente não tinha o transporte no órgão ambiental. E aí, até que a gente conseguiu, né? Ir estruturando isso, até que agora, né, em 2023, assim, se você me perguntasse em 2017 se eu acreditaria que a gente ia chegar a esse ponto, eu não acreditaria. Porque é muito distante, é muito diferente do que a gente encontrou. Aqui, Célio, de quando vocês receberam para quando vocês deixaram, entregaram. Quais foram as principais ações que beneficiaram a população limoeirense? Inclusive, nós tivemos, assim, eu escutava muito se falar na questão de empresários, eles tiram, mas não as certidões, como licenças que facilitou. Quais foram as ações principais que beneficiaram a população e a sociedade limoeirense, em todos os seus âmbitos de categorias? Dos serviços que existe hoje no IMAB, o único que a gente pode chamar de serviço que existia no passado era o campo florestal. Todos os outros foi feita uma nova roupagem. Olha, eu vou caminhar lá, correr, e às vezes eu faço até vídeos, a lagoa, o ambiente, é um ambiente totalmente diferente. Isso, assim, foi um pedido... Uma das inaugurações que a gente fez lá, até relatei isso, assim, foi um momento que me trouxe muita emoção. Relatei para o próprio prefeito, que estava na oportunidade, em uma das inaugurações, não me recordo qual, no campo, de um dos equipamentos, do quanto eu me sentia com a sensação de dever cumprido, de ter conseguido chegar até onde a gente chegou no campo florestal, porque era uma missão que ele tinha passado, para que a gente conseguisse resgatar o amor da população limoeirense pelo campo florestal, né? E o doutor Zé Maria sempre ficava muito orgulhoso quando sabia, assim, porque é uma coisa recorrente, que boa parte da população talvez não saiba, mas é uma coisa que acontece com frequência no campo florestal, da gente receber turmas e visitações de outros estados, de outros municípios. Então, assim, a gente recebe demais, não é uma coisa atípica, não, acontece com frequência. E assim, isso nos dava a sensação de que lá a gente tinha conseguido chegar. Então, do que existia no passado e que a gente está entregando hoje, a única coisa que existia era o campo, mas nas condições que todo mundo sabe como estavam, né? E no campo florestal, a gente ainda teria muita coisa para ser feita lá, ainda tinha muita coisa assim na nossa cabeça para ser implementado. Mas a gente conseguiu fazer muito lá. A gente conseguiu implementar a questão das trilhas ecológicas. Tinha um lago lá, mas em condições muito insípidas, não era interessante para a visitação. A gente conseguiu fazer uma repaginada, fazer um paisagismo, trazer uma pegada mais atual para o espaço, né? Que foi o lago, que recebe muita visitação. A gente botou uma academia ao ar livre lá, né? Que já existia um apelo muito grande, né, dos frequentadores pela essa questão esportiva, já sempre caminharam muito no campo. A academia ao ar livre. Com isso, vinha muita criança, a gente fez a inauguração, né, colocou o parquinho lá, que foi também, assim, foi um anseio muito grande da população também para que atendesse esse público menor, né, mais infantil. E aí, a área que ficava à frente, né, do campo, que as pessoas sempre se reuniam, mas não era uma área tão legal. A gente também já esse ano fez uma repaginada lá no local, fizemos o Poço dos Desejos, né, que é para já tentar culminar com essa questão das crianças e das visitações, para esse apelo da fé, da crença em alguma coisa, sim, né, sim, que a criança possa desenvolver isso lá. E aí, esse Poço dos Desejos, uma área toda voltada
Para a questão ecológica também, a gente conseguiu fazer equipamentos lá nessa área com a madeira que a gente conseguiu de doação da SEMASSE, uma doação que a SEMASSE faz apreensões de madeira, fez essa doação para a gente conseguiu fazer bancos para colocar nessa área, e aí, quando a gente viu, né, da possibilidade do prefeito se licenciar, né, por um tempo, a gente já tinha outro projeto engatilhado, e que estava praticamente tudo encaminhado, mas levaria algum tempo a gente executar da forma que a gente queria. Mas ainda assim, eu reuni a equipe do campo para a gente conseguir montar uma força-tarefa e entregar esse equipamento. A nova prefeita interina, ela assumiu dia 12, pela manhã. E esse equipamento a gente entregou dia 11 à tarde. Então, assim, se a gente fosse uma gestão que não tivesse essa preocupação com entregar o serviço à população, a gente nem teria o feito, porque não houve um momento de inauguração, não houve um momento solene para mostrar, a gente que está fazendo. A gente não teve essa preocupação. A preocupação era entregar mais um equipamento, que foi a área de piquenique. Então, assim, no Dia das Crianças já tinha essa área de piquenique lá disponível também. Não da forma que a gente queria que fosse, porque não teve tempo para executar como a gente queria, mas conseguimos implementar esse equipamento. Então, assim, fora a questão do campo florestal, entra a questão do licenciamento ambiental, né? Que era uma coisa que eu acho, na minha visão técnica, a mais distante da gente ter no município. Porque a gente precisava de um corpo técnico, a gente precisava de um arcabouço jurídico, a gente precisava de uma organização funcional para a coisa poder andar. Porque, assim, o fato de licenciar, existe um processo bem delicado por trás, no qual tem que haver muita segurança para que o gestor que esteja à frente daquilo ali entenda o que está sendo emitido, né? Assim, não é como um documento, não é um sistema cartorial, que você pega os dados, coloca, recebe alguns documentos e imprime, não. Você tem que ter muita segurança, tem que ter um estudo ambiental por trás, tem que ter um técnico responsável pelo aquele tipo de atividade, dependendo da atividade. Um engenheiro agrônomo, um engenheiro civil, um geógrafo, enfim, dependendo de qual seja a atividade a ser licenciada, tem que ter um técnico com aquela competência para analisar, tem que ter um assessor jurídico para fazer aquela análise jurídica, para aí sim, tem que ter uma visita lá no local para averiguar se aquela documentação que foi entregue condiz com o que, de fato, está posto lá no... A dificuldade é tanta que muitos municípios tentaram, estão aí e não conseguiram. Isso, assim. Aí a gente sempre teve essa preocupação, né? E aí eu ainda abro um adendo nessa questão de dizer também que quando foi para a gente pensar na questão de licenciar, né, que também não foi um pensamento meu, como eu disse que eu achava que era uma coisa muito distante, foi um pensamento do Dr. Zé Maria, assim, que ele sempre teve essa característica de pensar muito além. E aí ele conseguiu uma assessoria jurídica de ponta, a melhor, o especialista em licenciamento no Brasil, que é o Talden Farias. É um profissional fora da curva. E ele prestou esse serviço para a gente, tirando dúvidas, preparando a gente. A nossa equipe passou por muitas capacitações, por muito treinamento, tanto no que diz respeito ao fato de licenciar, de fiscalizar, de fazer o monitoramento. Então, assim, é uma coisa bem, bem grande que existe por trás do fato de licenciar. E aí, fora isso, também teve a questão dos resíduos, né? Que a gente fez um trabalho também de formiguinha muito grande, né, na gestão integrada de resíduos sólidos no município, junto com a questão da Central Municipal de Reciclagem, implementamos a coleta seletiva no município, e já está com mais de um ano, né? Já vamos fechar 2 anos da coleta seletiva implementada, que exige um trabalho muito, muito intenso por trás também, que aí, nesse trabalho, entra o ator principal da questão dos resíduos, que são os catadores, né? Que aí a gente fez um trabalho também questionável com essa categoria durante todos esses 7 anos. Minha amiga Carize, eu quero agradecer a todas as pessoas, é tanta gente aqui participando, a gente fica aqui na entrevista, ao mesmo tempo os internautas, esse novo modelo de comunicação inovador, eu gosto mais dessa conexão, mas a gente não pode fugir da conexão com os internautas. Olha, a Clauderlan já está dizendo, grande profissional, um dos pilares importantes da administração do Dr. José Maria Lucena, grande parceira da saúde, onde nos permitiu trabalhar juntos e colocar a farmácia viva dentro do campo florestal, foi isso? Isso. Qual a importância da farmácia viva e como tem sido esse trabalho? A farmácia viva foi um projeto grandioso mesmo, a Laninha lembrou bem aí,
por intermédio da Secretaria de Saúde, né? A gente entrou com a parte física, né, de instalação no campo florestal e com auxílio também no corpo técnico, com o engenheiro agrônomo, tinha o Felipe, que fazia toda essa articulação junto com eles lá no campo florestal. E foi entregue também esse ano, né, mas já era um projeto que vinha caminhando. É um projeto que vem via governo federal e estadual também, né? Foi contemplado das duas formas. Então, assim, é um projeto que ele agora vai partir para a parte prática, né? Que é dos manipulados, das agentes de saúde conseguirem entregar os medicamentos, né? Mas é um avanço muito grande, é outro avanço muito grande que a questão ambiental conseguiu junto com a Secretaria de Saúde. Muito bem. Quero agradecer a você que está no Instagram da Carísia. Muito obrigado. Olha, fique à vontade para você comentar, participar. Já. Eu já estou aqui olhando quem está comentando, quem está participando. Eu não sei se eu estou com acesso. Você tem acesso aos comentários aí, não é? Mas fique à vontade, eu vou ver aqui. Está liberado os comentários? Tá, olha, tem pessoas entrando. Fique à vontade, você que está no Instagram da Carísia, para a gente comentar e ouvir o que é que você tem a dizer. No YouTube também, da TV Educadora Jaguaribana. Francisco Alves, Cláudia Erlângela, Maria Mendes, Marília está dizendo, excelente profissional, sempre atendeu muito bem e restaurou maravilhosamente o campo florestal Buji, uma estrutura linda. Carísia, no que diz respeito, vocês também implementaram uma coleta seletiva, foi isso aqui no município? Não tinha antes? Não, assim, a coleta seletiva... E, na verdade, se você for pesquisar aqui no Vale, são poucos municípios que já têm a coleta seletiva implementada. Tem Limoeiro, Morada Nova, e eu acho que Russas, né? Tabuleiro também, mas eu não sei de outros, assim, a gente... Foi na gestão de Dr. José Maria, na sua gestão do departamento, isso, do Instituto. Foi, a gente implementou, vai fechar o segundo ano da coleta seletiva implementada, né? Mas que diga-se de passagem que por trás, né, antes de se iniciar a implementação, teve um trabalho muito grande de mobilização, de educação ambiental, de reconhecimento com a categoria dos catadores, né, de preparo com eles também. Então, assim, foi um processo que inseriu o catador, né, como parte principal dessa questão dos resíduos, e aí exigiu um trabalho por trás antes da implementação também. Não foi só chegar e implementar, né? Nós vamos falar mais, porque tem pessoas aqui já pedindo para mim para que eu possa fazer essa pergunta. Carísia, você nos últimos dias esteve bastante na mídia, mas foi colocado por alguns de uma forma surpreendentemente inesperada, de uma forma negativa o seu trabalho. Embora nós estamos vendo os resultados, nunca vistos através do meio ambiente do município de Limoeiro. São muitos esses que você falou e nós vamos falar mais sobre essas outras ações. E foi falado que você gravou vídeos, né, foram falado em tribuna de câmara, entrevistas de rádio, de licenças que foram apagadas. Foram apagadas, o que foi que aconteceu? Porque foi usado veículos de comunicação e, de certa forma, até colocando que isso era muito errado, que era criminalizando uma ação como essa, ou seja, colocando a sua imagem de uma forma negativa, embora nós estamos vendo os resultados do seu trabalho. Carísia, sobre essa questão das licenças, que foi citado pelo vereador Rubinho, o que foi que aconteceu realmente? Pronto. O que aconteceu é que eu não sei dizer ao certo da onde surgiu a informação, né? Da onde partiu esse tipo de informação para ele, se foi criada por uma alimentação política, né, para movimentar algo que fomentasse essa questão de desconstrução na gestão para atrapalhar o desenvolvimento, né, em razão de divergências políticas, ou se foi por realmente desconhecimento. Porque, assim, no IMAB hoje tem parte da equipe hoje que continua no IMAB, porém, boa parte não se apropriava desses instrumentos, certo? Quais são esses instrumentos que eu estou falando? A gente nunca manteve em computadores muitas coisas salvas. Se salvava algo diariamente, mas logo essa coisa que era salva ia para o Drive. Por quê? Porque lá no um Drive externo? É um e-mail, um Drive do e-mail. Aí, do e-mail institucional, do IMAB. Ia para a nuvem. É um Drive institucional do próprio IMAB, né? Isso, do e-mail. O Drive do e-mail, aquele Drive do Google. E aí, lá no prédio onde funciona o IMAB, sempre esteve com muitos problemas de oscilações de energia.
Não sei se hoje ainda continua acontecendo, mas assim, durante todo o nosso tempo lá, a gente teve problemas com máquinas, com computadores perdidos, teve que instalar novos estabilizadores. Então isso seria uma questão de segurança. Por que eu estou falando isso sobre segurança? Recentemente, o nosso YouTube, eu citei, foi hackeado aqui na Rádio e TV Educadora pelo eu vou pedir até o Tiago para fazer essa investigação também, Tiago, pelo um hack russo. Né? Só para você ter uma ideia e estar jogando outras coisas, sem se falar que a gente sabe também quantos órgãos de governos municipais, estaduais e federal, eles foram hackeados. Hackers entraram lá, mudaram o sistema até no Supremo. Então, o que é que houve agora a CPI com hack e tudo mais? O que é que a gente pode colocar? Quer dizer que vocês, para ficar bem esclarecido, isso aí era uma forma de ter mais segurança devido a essa oscilação, não ficar diretamente na máquina, né? Na máquina, porque poderia ter algum problema. Então, era uma questão de segurança. Isso. Sempre se manteve tudo no Drive. O Drive, ele continua lá. A senha e o login, que é como um e-mail, né? O e-mail, você abre a página do e-mail, coloca o seu login e a senha e abre e está lá as informações. De fato, se abrir o computador, não existe coisas no computador. Deve haver coisas que cada funcionário específico usava na sua rotina, que eu também não sei o que cada um colocava no seu aparelho, porque cada um sempre teve a liberdade de operar na sua máquina da forma que bem entendesse para desenvolver o seu trabalho. Então, assim, eu nunca sentei na frente do computador de nenhum funcionário para mexer, tirar ou botar alguma coisa. Então, eu sempre usei o meu aparelho da minha sala. E aí, os demais, cada um usava o seu. Então, se houver algo no computador de algum funcionário que foi apagado, não foi por mim. Eu nunca operei o computador de ninguém, nem por orientação minha. E se isso tiver acontecido, está no Drive lá? O que eu tenho controle de licenças, o que a gente alimentava sempre de licenças, está tudo no Drive. Aí o vereador falou que teria sido apagado planilhas. Eu não tenho conhecimento de nenhuma planilha de licenciamento. Mas, se ele está falando, ele deve ter recebido a informação de algum funcionário que sabia de alguma planilha, mas que não foi apagada por mim. Eu não tenho controle, se há de convir comigo, que eu não tenho controle se algum funcionário decidiu apagar alguma coisa. E aí, de repente, que a gente sabe que existe também no município, por mudanças políticas ou por decisões políticas, atribuir a outra pessoa, né? Mas, assim, foi o que eu questionei, foi o que me causou mais, me deixou mais estarrecida. Você mostrou, assim, inclusive, lá a forma de acessar no vídeo, foi isso, Carissa? Sim, é porque, assim, a princípio, na fala dele na tribuna, ele dizia que as licenças, no município não podia mais emitir licença porque não tinha ficado nada. E aí eu mostrei que no próprio site está lá todo o trâmite de toda a licença, de como funciona de todas as licenças que foram emitidas desde que o IMAB começou a emitir licenças. Fora isso, também tem os arquivos todos físicos. Tem um arquivo lá do IMAB imenso, de todos esses anos, de 17 até 11 de outubro de 2023, onde estão todos os documentos que foram entregues para qualquer coisa que tenha sido solicitada no IMAB. Até uma autorização simples, até uma dispensa de licença, uma anuência, uma questão de evento que alguém tenha solicitado, tudo está lá documentado e arquivado no nosso arquivo também. Então, assim, existem 3 formas de conseguir chegar a essas informações: nelas físicas, nelas no site e nelas no Drive. Quer dizer que todos esses 3 sistemas têm todas as informações necessárias para não ter nenhuma dúvida, não causar nenhuma dúvida na população de Moreirense. Se quiser, só repetindo, site, forma física e também no Drive. Isso. E aí, assim, se eu tivesse algum interesse de prejudicar, que eu jamais teria esse interesse, mas se eu tivesse esse interesse em algum momento, eu não teria sumido com essas coisas, que isso não é o que atrapalha. O que faz a coisa funcionar de fato é o corpo técnico. É o corpo técnico, assim, se você fizer um raciocínio rápido, você vai saber quem opera a máquina. Somos nós, somos os técnicos. Então, quem se apropria do processo é o técnico, que corrobora com o que eu falei no início. Ficou parte da equipe, mas não ficou a equipe que tinha se apropriado desse processo, sim, entendeu? Que estava especificamente nas funções. Exatamente. Então, assim, a gente tinha os 3 pilares principais dessas 3 funcionalidades, que era o campo florestal, o licenciamento e a gestão dos resíduos, e os 3 profissionais que comandavam esses 3 serviços não continuaram no IMAB.
Então, isso já torna o serviço mais dificultoso. Junto com isso, o que vem dificultando a questão das licenças, que não tem ficado claro para a população, é a não nomeação dos funcionários que estão lá. Então, assim, os funcionários estão, mas com o decreto do dia 17, exonerou todos aqueles que executavam atividades que não eram essenciais. Eu entendo e acredito que boa parte da população entenda que isso não é discricionário. Não é a gente que decide o que é essencial ou não, está posto em lei, né? E o meio ambiente, ele não é uma atividade essencial. Assim como cultura não é atividade essencial. A gente sabe o que é essencial, né? Saúde, educação, infraestrutura, mas meio ambiente, serviço ambiental, não é uma atividade essencial. Então, o que tornaria a necessidade desses funcionários terem sido nomeados, né? Então, qual é a segurança que vai existir por trás de uma licença ambiental emitida, na qual foi assinado por um técnico que sequer foi nomeado? Estou entendendo. Então, entendeu? Isso, Carize, então, como é que você está vendo essa realidade dentro do meio ambiente do município de Limoeiro, no que diz respeito às futuras ações diante dessas situações existentes? Richard, não é, e eu tenho que deixar isso claro também, porque isso foi trago por ele também em alguns momentos, essa narrativa, de que eu tenho achado que só eu sou a pessoa preparada para isso. Jamais. E quem me conhece, quem me acompanhou durante esses 7 anos, sabe que eu nunca tive essa vaidade de estar aparecendo, de mostrar o eu, do eu fazer, do eu aparecer, do meu nome estar em destaque. Não. Mas é importante que se diga também que precisa estar preparado para isso. E aí, também não é uma coisa que a pessoa que vai entrar agora vai se preparar ainda. Não dá mais tempo. Tem que ser alguém que consiga saber dessa sistemática toda para tocar o serviço. Existe uma lei que diz que quando você solicita uma licença, essa sua solicitação, não a licença, estou falando ainda da solicitação. Richard Leitão foi lá no IMAB, solicitou uma licença. Essa licença, ela tem que ser publicada, certo? A gente publica no Diário Oficial do município. E aí, essas licenças não estavam sendo publicadas. Depois de a gente falar nisso, questionar isso, as licenças foram publicadas essa semana. Só que, assim, para você entender como tem que existir um preparo para fazer isso. As licenças foram publicadas e sequer foram numeradas. Você solicitou uma, o Célio Monteiro solicitou outra, aí eu solicitei outra, 3 licenças. Como é que não tem uma numeração nessas licenças? Essas licenças já vinham sendo numeradas durante esse ano inteiro, aí chegou em outubro, você abre lá o Diário Oficial, está lá, sem número 2023. Parece uma coisa besta, mas sim, não é. É grave. É uma organização para uma licença acontecer, é um rito que você tem que seguir, é uma sequência processual que tem que estar por trás disso. Isso se chama administração. Gestão. Você tem que entender da gestão administrativa, entendeu? Não é que eu esteja aqui dizendo que ninguém está sabendo fazer, que não sei o que. Eu estou chamando a atenção para que quem está de posse mesmo, de direito de organizar isso, entenda que na questão ambiental, felizmente, nós chegamos um nível no município de Limoeiro, num padrão, que não dá para descer mais. Que se descer, as pessoas vão começar a notar. Sim. Tem que ser daqui para cima, não dá para ser para baixo. Carize, foi usada a tribuna da Câmara para se falar sobre esse assunto e fazer acusações contra a sua pessoa. Naturalmente, na imprensa você tem o espaço, né? Se for feito algumas colocações, o espaço é todo cedido a você. No que diz respeito à tribuna da Câmara, você também tem o espaço de solicitar, como ex-secretária, uma ex-gestora de um departamento do município, e, ao mesmo tempo, como cidadã. Você solicitou, teve o interesse de ir lá na Câmara Municipal? Eu estava na quinta-feira da semana passada, né, em casa, quando eu ouvi, né, quando eu recebi a informação da fala do vereador. E aí, no mesmo momento, eu já entrei em contato, né, com o pessoal na Câmara, querendo o meu direito de fala, né, de mostrar como realmente as coisas estavam. E aí a vereadora Ângela, né, na mesma quinta-feira, junto com o vereador Hélio, com o vereador Tainha, fizeram um requerimento pedindo que eu participasse da tribuna na semana seguinte. A vereadora me relatou, né, a Ângela me relatou, que no momento em que ela protocolou na secretaria, não existia ninguém inscrito para a semana seguinte. Então, eu já entendi ali que na semana seguinte, que seria hoje, a gente estaria usando a tribuna. Porém, o assessor do
presidente me passou que existia uma demanda mais urgente, que era da Secretaria de Saúde, né, que a Secretaria de Saúde ia usar a tribuna hoje, e aí, em razão disso, não ia poder ser essa semana. E aí a gente entendeu, né, que como é claro para todo mundo, assim, entendo que a essencialidade que uma demanda da saúde tem, né, e questões como essa poderiam ficar para um segundo momento. Porém, a secretária também não participou. Então, assim, a gente ficou sem entender, já que ela não participou, se ela avisou que não iria participar, por que a gente não foi chamada? Assim, eu estava à disposição para prestar esse esclarecimento, até porque quem ouviu na semana passada estava esperando uma resposta essa semana, né? Mas, assim, eu ainda estou no aguardo que o presidente entre em contato com a gente para que a gente possa usar, de repente, na próxima semana, né, a tribuna. Carísia, eu fico a lamentar, porque você teve a oportunidade durante toda a semana, a secretária não foi hoje para a sessão, você foi, digamos assim, a sua imagem foi colocada, né, de certa forma, ao público de Limoeiro. Você está tendo, acredito que você vai passar pela imprensa, outras emissoras, para o esclarecimento. Carísia, diante de todo o serviço prestado que vocês fizeram, o que, ao final da gestão do doutor José Maria, que ainda pode, de certa forma, nós estamos no aguardar a licença terminada os 120 dias, ou não, isso possa acontecer, ninguém sabe o futuro, mas, ao mesmo tempo, que planejamentos você teria, que sonhos, que realizações você que está durante esses 6 anos, 7 anos já, né? 7 anos. E completando os outros, qual o seu pensamento em relação ao meio ambiente de Limoeiro? Aquelas ações que você, olha, isso aqui está no planejamento, então nós ainda vamos planejar, projetar, mas é algo impactante e necessário à população limoeirense. Richard, na verdade, assim, se a gente for fazer um caminhar aqui de como foi esses 7 anos ambientais, né? Como eu disse, assim, os primeiros anos, principalmente os 2 primeiros anos, quando ainda éramos um departamento, né? Quando não tinha virado instituto ainda, foram anos bem estruturantes. Digamos que a gente estava só construindo um alicerce. Foi um momento em qual a gente teve... eu estou usando a palavra a gente, mas abrindo essa lembrança aqui na cabeça de todo mundo que, à época, só tinha eu. Então, assim, nessa época, teve que se montar toda uma questão jurídica de como a gente podia emitir alguma coisa, porque, como eu disse, não existia nada. Então, eu não peguei um processo para me acompanhar. Ah, não, vinha se fazendo assim, vamos só ajustar agora um pouquinho. Você não pegou a casa em construção, você teve que ir lá da base, botar a ferragem, fazer o alicerce. Espalhar areia, fazer a base, enfim. Então, assim, foi bem árduo. O início foi muito difícil, de fato. Mas aí, depois do Instituto, a gente foi correndo atrás, né, de outros caminhos, da questão do licenciamento, de estruturar o órgão. O prefeito sempre muito atencioso com as questões ambientais. Culminou também com a questão dele ser o presidente do consórcio de resíduos, né, por 4 anos. Então, o doutor sempre teve muito aberto a essa questão ambiental e entendia da necessidade da gente trazer isso à tona, sabe, para a sociedade. Então, isso culminou muito com a questão que a gente precisava, que era de alavancar a questão ambiental. E aí, depois disso, em 2018, foi criado o órgão, né? A gente começou ainda se arrastando, passamos... Eu não me lembro agora exatamente, mas foi 1 ano ou mais só se preparando para a questão do licenciamento, estudando o que precisava para licenciar coisa X, coisa Y, quais eram os potenciais da região. Foi um trabalho pesado da equipe. A equipe que estava à frente disso na época lembra assim, do quanto a gente... E o quanto existia insegurança de fazer certo, o medo de não errar, de fazer certo, porque era uma coisa que nunca tinha acontecido também. E aí a gente, com o licenciamento implementado, veio a pandemia. Aí a pandemia congelou um pouco das nossas ações, né, das coisas poderem acontecer aos olhos da população. E aí, quando a gente voltou da pandemia, né, que foi quando começou a acontecer muita coisa no campo florestal, implementar coleta e tal, que aí a gente vinha nesse ritmo muito frenético. A gente estava nesse ritmo muito frenético agora, né? Então, assim... Fiz esse panorama para que pudesse entender que a gente estava agora aqui voando. Um ritmo acelerado. Era, feito foguete aqui, com muita coisa para acontecer. Então, assim, essas coisas ainda estão tudo aqui na agulha, né? Esperando o momento certo para a gente conseguir fazer acontecer no município. Minha querida Carísia, você tem uma expectativa, qual a expectativa em torno da gestão do município de Limoeiro? Doutor José Maria, nós tivemos a informação
que ele está bem melhor de saúde, com uma expectativa após retornar até antes da licença de 120 dias. Como é que você está pensando, quais as informações que você tem? E doutor José Maria voltando e convidando você, eu já falei com alguns secretários, alguns têm o desejo de voltar e continuar esse trabalho, outros têm um temor diante do que possa acontecer e daquela continuação, desse momento de aceleração que estava acontecendo e de repente parar. Aí eu pergunto, você, qual a sua expectativa em torno do retorno do prefeito Dr. José Maria Lucena após a licença ou até mesmo antes? E voltando se continua, né? E voltando se continua. Pronto. Quanto a essa questão de saúde, eu vou pegar um exemplo aqui nosso para lhe responder. A gente estava aqui dando uma entrevista, né? É verdade. Você me entrevistando, eu conversando com você, a gente aqui plenos de saúde. Na semana seguinte, eu estava numa UTI, né? Recebendo oxigênio e sem saber nem se conseguia voltar para casa. Então, por que eu trouxe isso aqui? Sim, primeiro, para a gente sentir na pele, né? E depois para a gente lembrar, assim, o quanto saúde é algo que foge do nosso controle. Imprevisível. A gente pode estar muito bem e daqui a pouco não está, como a gente pode estar aparentemente muito mal e daqui a pouco está bem. Então, assim, a questão da volta do doutor Zé Maria, a questão da saída dele, sempre foi relacionado a um tratamento de saúde que chegou um momento que ele precisava intensificar esse tratamento. Então, a gente entende que, já que ele precisava intensificar esse tratamento, e ele conseguiu, de fato, agora se dedicar só a isso, né? Porque até então tinha as preocupações da gestão, administração e políticas, tudo isso que tem por trás, né, do fato de ser prefeito, ele agora pôde se dedicar só a isso. Então, uma assimilação rápida que a gente consegue fazer é que, se conseguiu se dedicar só a isso, a tendência a uma melhora é sempre maior, né? Sim. Porque quando a gente está trabalhando e está ali, né, tá fazendo muita coisa e tal, você não consegue se dedicar à questão do seu cuidado pessoal. E agora ele está podendo cuidar dele. Então, se ele está podendo cuidar dele, né, a tendência é que venha melhor, a gente torce que ele melhore, a gente entende que tudo vai dar certo no tempo de Deus. Deus tem um tempo e um propósito para tudo. E a gente está aqui só seguindo o propósito dele. E aí, junto dessa questão do propósito e de estar seguindo o que Deus tem para a nossa vida, né, eu respondo a segunda pergunta de fazer parte da gestão. Entrego nas mãos de Deus, é um propósito dele. Mas o meu compromisso é e sempre foi com o doutor Zé Maria. Então, assim, ele me incumbiu, ele confiou no meu trabalho, eu confiei no potencial dele, na seriedade dele, do quanto ele tinha um compromisso com o Limoeiro, peguei isso junto com ele e estou aqui para o momento que ele precisar. Inclusive, estou aqui com ele enquanto ele não está. Então, assim, continuo com ele e vou continuar com ele. Se ele precisar de mim no retorno, estou aqui junto mais uma vez. Muito bem, Carísia. Nós estamos caminhando para o final, nós temos muitas pessoas aqui acompanhando, a Aucélia parabenizando, inclusive no seu Instagram, muitas pessoas também no Facebook da TV Educadora, a quem eu quero agradecer. Carísia, para a gente fechar, quais as ações, pontuando, você já falou, quais as ações mais importantes que mais beneficiaram a população de Limoeiro e até mesmo, eu tenho informações do Vale, na sua gestão à frente do IMAB? A gente pode pontuar esses três, Richard. São os três principais pilares que a gente tem. Inclusive, em toda essa movimentação, né, que aconteceu política, e de eu ter que usar minhas redes sociais para me manifestar nesse sentido, que até então eu nunca tinha feito, né? E aí eu recebi também eu tenho recebido uma enxurrada de mensagens e de... positivos. Muito, em relação a todo esse contexto da população. Mas recebi uma ontem que me resgatou uma memória que eu tinha esquecido. A gente recebeu aqui, um tempo desse, um pessoal da Secretaria de Meio Ambiente de Boa Viagem, do município de Boa Viagem. E aí uma das pessoas que veio falou comigo pelo Instagram, dizendo que aqui é um exemplo de gestão ambiental. Nunca eles visitaram nenhum município que tivesse a estrutura que a gente tem aqui, principalmente no licenciamento. Então, assim, a minha preocupação, a minha fala e continuará sendo nesse sentido, de que esses serviços continuem nesse padrão do licenciamento ambiental, prestando sempre muita atenção em tudo que envolve a questão de licenciar por trás,
do licenciamento ambiental, que é um serviço que já está consolidado e que os empreendedores precisam dele aqui, né? E que ele aconteça de uma maneira celere, né? E a contento. A questão do campo florestal, o padrão que a gente conseguiu manter no campo florestal, não só de moralizar o espaço, mas também de torná-lo agradável, de torná-lo atrativo à população, como também a questão dos resíduos. A manutenção da Central Municipal de Reciclagem, o elo com os catadores e a coleta seletiva funcionando no município. Minha querida, eu quero te agradecer, né? Se você tiver algo mais a complementar que eu não tenha perguntado, quero te deixar à vontade. Quero te dizer que o espaço vai estar sempre aberto, sendo secretária ou do meio ambiente, ou sendo ex-secretária, ou em qualquer outro espaço que você venha ocupar, porque, de certa forma, Cariza, eu te digo uma coisa: pela competência que você tem, o conhecimento, as habilidades, a experiência desenvolvida nesses 7 anos, se você focar, digamos assim, uma visão de gestão privada, você vai ter um maior resultado profissional, financeiro, mais qualidade de vida do que até mesmo na gestão pública, porque eu diria que você teve uma experiência, tanto foi bom para você como para o IMAB, mas a gente sabe que gestão pública você vivenciou de 70% a 80% da sua vida para aquele foco da gestão pública, para aquelas discussões. Fica a família, os sonhos profissionais, o lazer, né? Outras áreas ficam um pouco de lado. Não que você não queira, mas porque a sua dedicação na gestão pública tem que ser focada nessa área. Eu tenho dito, olha, eu não queria jamais ser convidado para ser secretário de uma instituição pública, porque você fica, né, é muita coisa para se resolver. Tem um prazer, tem um lado prazeroso de você ver e dizer assim, rapaz, nós entregamos isso à população, né? É uma missão, é uma vocação, é um chamado. Então, eu diria que você também tem hoje uma abertura em uma visão, até numa visão de gestão privada, de uma visão profissional muito mais a avançar nesse sentido. Se for um chamado a voltar e continuar, nós sabemos que a sua vocação, o desejo de servir a população. Mas eu quero deixar também bem claro, a população de Limoeiro do Norte tem muito o que agradecer a todo o secretariado do Dr. José Maria Lucena e aqui especificamente a Carízia, porque todo esse trabalho desempenhado por você, Carízia, de passar muitas vezes, né, alimentação, tirar o foco de cuidar da sua saúde, de cuidar o foco da família, a alimentação não fica mais, as viagens, aquela correria, né, o cuidado com a saúde, a academia, uma atividade física, coloca uma estrutura de atividade física para a população como Fundo Florestal, mas às vezes você não faz uso porque o tempo não dá, porque a gestão pública exige muito. E nós temos gratidão por todo o seu serviço prestado, de forma transparente, de forma ética, de forma honesta, né? Nós conhecemos esse trabalho dos secretariados da gestão do prefeito Dr. José Maria Lucena. E você, eu tenho certeza que Limoeiro agradece, minha querida. Richard, só agradecer pelo espaço, agradecer pelas suas palavras, agradecer também, assim, tornar público aqui o meu agradecimento à população, às pessoas que têm me mandado mensagem, tem me surpreendido muito positivamente, assim, a enxurrada de mensagens que eu recebo diariamente é uma forma de chancelar, né, a gente se dedica muito a algo, como você falou, é realmente uma abdicação, você tem que abdicar de tudo aquilo que você gosta, de tudo aquilo que tem por trás para um propósito maior, mas assim, quando você falou aí, me veio uma lembrança aqui na cabeça. Eu, quando fiz mestrado na UFC, eu fui bolsista. E lá, a gente chama bolsista de DE, dedicação exclusiva. Então, quando você é bolsista de mestrado, você tem dedicação exclusiva àquilo aí, você só faz aquilo. E aqui, eu só vim só acompanhei o bonde. Era dedicação exclusiva, continua dedicação exclusiva. Então, a gente sabe que para uma coisa dar certo, realmente você tem que se dedicar àquilo. E aí foi isso. Foi esse o direcionamento, era sempre o que a gente via o prefeito fazendo, e a gente acabou, cada secretário pegando isso para si, né? Se dedicar totalmente à coisa também, e foi por isso que a gente conseguiu entregar um município totalmente diferente do que a gente recebeu. Muito bem. O doutor José Maria, Tiago, esteve também no Instagram acompanhando a entrevista. Eu quero agradecer, não é isso? Olha, a vereadora Anjinha parabenizando, Reni Holanda, muita gente aqui parabenizando, Dudu, Océlia Duda, parabenizando, muita gente, Sabrina
também, muita gente entrando. Aqui também no Facebook da TV Educadora, pessoal, é porque são muitos comentários e às vezes não tem como a gente acompanhar. Nem perguntei se a Carízia teria o pensamento de concorrer depois desse reconhecimento à Câmara Municipal em 2024, Carízia. Não vamos entrar nessa pauta. Era uma coisa que eu queria ter falado, ainda bem que você tocou. Eu acho que esse não é o momento da gente estar trazendo falas... Carízia, você, se tiver um chamamento, pode ser candidata a vereadora em 2024, devido esse serviço prestado à população do Moreirense? Eu vou lhe responder do jeito que eu lhe respondi quando você perguntou se eu voltava para a gestão. Eu estou jogando com o doutor Zé Maria. Está à disposição de doutor José Maria. O que o doutor Zé Maria precisar, eu estou do lado dele. Parabéns, Carízia, você e toda a sua equipe fizeram um trabalho muito bonito, a Lourdes Ribeiro, Luiz Carlos, muita gente aqui parabenizando, mandando um abraço, Dilma Medeiros, Neto Soares, a Marília. Quero agradecer a vocês que ficaram com a gente, Carízia, muito obrigado, muito sucesso, parabéns, nós vamos estar sempre com o espaço aberto. Tiago, obrigado aqui, Tiago, você está um produtor, sério? Se você não dançar na linha, já tem o Tiago aqui, viu? Então nós vamos aqui ao intervalo comercial, porque depois